Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, investidoras e investidores aqui na Gringa. Meu nome é Raul Engel e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. É um dos vídeos mais pedidos que eu recebia esse pedido todas as semanas no meu Instagram. Então, por acaso, se você não estiver me seguindo, só procurar lá como Raul_Engel e manda suas perguntas, manda tudo que você quiser lá. E esse vídeo vai ser bem isso, ele vai ser sem edição, eu só vou colocar a vinheta logo mais e a gente vai começar a falar. Eu vou contar a minha jornada de imigrante aqui na Austrália. Então eu vou contar todos os vistos que eu tive, como é que foi o processo, mudanças de estados. Então tudo isso que aconteceu e eu quero que vocês realmente compartilhem, aprendam com os meus erros, acertem com aquilo que eu acertei e entendam que esse processo não foi fácil para mim. Daqui 10 dias, exatamente, estarei completando 9 anos na Austrália e muita gente pode pensar, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então eu vou contar todas as confusões, tudo que deu certo, o que deu errado e aí depois eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos partir para esse vídeo. Gente, normalmente aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre finanças, investimentos, negócios, ou seja, tudo que é relacionado a dinheiro aqui na Austrália. Mas hoje, não somente um assunto que é um pouquinho diferente do dia a dia, mas também ele não deixa de envolver dinheiro, não deixa de envolver investimentos, não deixa de envolver muitas coisas da sua vida financeira aqui na Austrália. Então eu vou tentar fazer de uma maneira que vai ser um pouco mais breve do que eu gostaria, mas eu tenho certeza que ela vai ficar longa porque são muitos anos e muitos detalhes aí que eu quero passar para vocês. Então vamos lá. Em 2014 eu decidi, cheguei aqui na Austrália, eu decidi que eu ia vir para cá em 2013. Então eu estava no Brasil, eu era primeiro tenente no exército, então eu fiquei 7 anos no exército brasileiro. Estava num cargo bom, ganhava bem, já tinha comprado meu apartamento, já investia por lá. Só que chegou um ponto onde eu tinha sido transferido para uma unidade militar em Porto Alegre ainda também, só que eu não poderia ser mais transferido e eu poderia ficar mais um ano, ou 2 anos na verdade, ainda no exército, daquele momento que eu tomei a decisão. E eu falei, isso aqui não é mais para mim, eu quero mudar, quero fazer uma coisa diferente. O que o meu primeiro instinto foi? Eu comecei a procurar algumas vagas de concursos públicos. Eu falei, olha, eu vou fazer um concurso público do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tinha algumas pessoas que eu conheci, que já tinham trabalhado lá, etc. Eu falei, vou fazer essa prova. E eu decidi, ao mesmo tempo, começar a fazer a pesquisa de como que eu poderia fazer para ir para o exterior, como é que eu poderia fazer o intercâmbio. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando para a prova, eu também estava estudando como que eu ia para o exterior. E aí começou aquela divisão, né? De qual país que eu vou. E aí depois eu volto para falar sobre isso. Vou terminar primeiro a falar da prova. Então eu fui lá, fiz a prova e era uma prova onde cada pergunta certa que você fazia contava os pontos, mas a cada errada ele anulava um ponto das certas. Então eu lembro que eram 120 questões, 50 questões gerais e 70 questões específicas. Das gerais, eu fiz 47 das 50. Só que das específicas, eu devo ter feito tipo 30 e alguma coisa. Então, simplesmente desabou minha nota e não passei. Eu hoje reflito que, in the back of my mind, eu já sabia que eu queria ir para a Austrália. Eu já queria fazer um intercâmbio. Talvez isso eu me auto-sabotei. Não sei, se já acontecesse alguma coisa com um de vocês, deixa aqui nos comentários também, porque eu quero conversar com vocês sobre isso. Feito isso, eu comecei a pensar o seguinte, bom, ok, qual país que eu vou ir? Né? Essa era a decisão. Então, basicamente, estava entre Canadá, que eu tinha amigos que tinham servido no Canadá e tinham adorado, Nova Zelândia, porque era um país que eu também tinha amigos que já tinham morado, estudado, trabalhado lá, ou Austrália, mesma situação. Qual foi a minha decisão? Basicamente essa aqui, ó, o surf. Então eu pensei, Canadá, eu não vou surfar. Nova Zelândia, talvez eu surfe. Austrália, eu vou conseguir surfar, é para lá que eu tô indo. Então, se me perguntar por que eu decidi a Austrália, basicamente por causa do surf. Então eu vim para cá, cheguei aqui em março de 2014, não falava inglês, eu tinha um nível muito baixo, eu estava no pré-intermediário quando eu cheguei aqui dentro da escola. Então, para ter uma noção, tem o básico, a pessoa, é o terceiro nível, vamos dizer, o terceiro de 7 níveis, vamos dizer assim. Então eu cheguei, comecei a estudar e eu decidi que ia pegar uma escola muito boa e eu queria estudar à noite porque eu queria trabalhar durante o dia. Vim para cá, trouxe dinheiro para cá e eu fiquei pensando, bom, o que eu tenho que fazer para melhorar?
Então, o meu foco foi, eu não queria morar com brasileiros, porque eu queria avançar o máximo que eu pudesse no meu inglês, e eu também tinha um inglês na escola. Então, eu trabalhava durante o dia, alguns dias sim, alguns dias não, depois das 5 às 9 eu tinha aula. Chegava em casa em torno das 10 da noite, fazia comida, preparava no outro dia de manhã a trabalhar. E assim eu fui indo. Então, fui indo, chegou em junho de 2014 ainda, eu comecei a procurar outras vagas. Eu comecei a trabalhar na construção, na obra, né, como a gente chama aqui. Eu era auxiliar do servente do pedreiro. Eu era o cara que carregava tijolo, eu era o cara que fazia o cimento, que eu levava as coisas. Eu era o Severino, cara, fazia de tudo. Mas, como eu comecei a melhorar meu inglês, e eu sempre tive comunicação como uma arma, como uma coisa muito boa para mim, eu comecei que, mesmo eu não falando inglês, eu comecei a coordenar uma ou duas pessoas quando era uma obra maior, eu comecei a dar meus pulos, comecei a dar meu jeito. Em junho, apliquei para uma vaga de estágio não remunerado. Eram 3 meses de estágio não remunerado numa startup. E era no centro de Sydney ainda, que foi a primeira cidade que eu fui morar. Então eu consegui esse estágio não remunerado. E os caras perguntaram, meu, por que você quer um estágio não remunerado? Olha o seu currículo. Já tinha feito MBA, já tinha formado na faculdade, já tinha experiência trabalhando desde 2007 no Exército. Desde 2008 eu já trabalhava com relações públicas, marketing, na época que, ninguém falava de Twitter, Facebook ainda. Mas enfim, foi isso. Comecei a fazer essa parte, peguei o estágio não remunerado e eles perguntaram, né, por que você quer? Eu disse, olha, porque eu quero melhorar minha experiência, eu quero aprimorar meu inglês. E essa foi a primeira entrevista de emprego da minha vida. Eu tinha 24, 25 anos, foi a primeira vez que eu tive que fazer uma entrevista de emprego. Não tinha conhecimento nenhum de como que fazia, não tinha roupa, não tinha nada, mas eu fui, vou fazer, pesquisei no YouTube como me importar numa entrevista, fui lá, peguei o estágio. Terminou o estágio, então julho, agosto, setembro eu fui contratado part-time lá para trabalhar, ganhava $20 por hora, foi o salário que eles ofereceram, tava morrendo de felicidade. E nisso, como é que eu me sustentei nesse período? Eu tinha minha reserva de emergência. Então eu tinha grana guardada, eu tinha essa possibilidade. E naquela época não existia Uber Eats, não existia nada de teleentrega, não existia nada disso. Então para fazer uma renda extra não era fácil, como hoje a gente tem muitas possibilidades. E até já peço para vocês, se vocês quiserem um vídeo sobre renda extra, digita aqui, coloca nos comentários renda extra, nos comentários, que daí eu vou ver. Se tiver um número grande, eu faço aí mais um vídeo sobre ganhar uma renda extra na Austrália, beleza? Então, feito isso, comecei a trabalhar lá e tive a chance de ganhar um sponsor. Então, existia a possibilidade de rolar o sponsor nessa empresa. Para isso, o que eu fiz? Eu comecei a estudar inglês, que nem um maluco, o dia inteiro estudando inglês. Não morava com brasileiros, nunca tinha morado com brasileiros ainda. Fui morar só em 2018, em 2016, quando eu e a Marília fomos morar juntos. Então, eu fiz isso, comecei a estudar, e eu tinha que tirar no mínimo 6 no IELTS, para que eu pudesse aplicar o sponsor. E eu fui lá e estudei 20 de setembro de 2014, eu fiz o IELTS, consegui a nota e fiquei pronto. Consultei com um agente de imigração e aí eu falei, bom, beleza, é isso que eu tenho que fazer, agora é esperar por eles. Chegou dezembro, não deu certo, a empresa foi realocada, saiu da Austrália, foi para Bósnia. Então eu tive a oportunidade de ir para Bósnia e eu não fui. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vou para Bósnia, vou ficar aqui. Voltei para a construção. Então essa foi a primeira tentativa. Eu tinha um visto de estudante, não conseguia aplicar o sponsor porque não dava. Vamos embora. Nesse período, enquanto eu estava vendo isso, o exército aqui da Austrália, ele tinha uma opção para que, se você tivesse servido no exterior e você tivesse um período de até 5 anos desde que você saiu do exército do outro país, você poderia aplicar para o exército e conseguisse um sponsor através do exército da Austrália, residência e tudo mais. Depois, isso não aconteceu mais. Em 2015, essa regra mudou. E eu perdi esse bonde. Por quê? Porque eu não tinha inglês. Porque eu não falava inglês para conseguir passar na prova e ter a nota suficiente. Então, de novo, eu não consegui o sponsor, eu tinha feito o IELTS depois, mas não era o suficiente, por exemplo, para o exército. Perdi essa chance. Dezembro de 2014, perdi essa oportunidade. E aí o André, que é um grande amigo nosso, ele virou amigo nosso, na época eu não conhecia, ele trabalhava numa agência de intercâmbio, que foi pelo qual aqui eu vim para a Austrália, e eu ia toda hora lá. Eu estava toda hora passando, dando um oi, como é que estava o pessoal, e falando, cara, eu vou trabalhar nesse lugar, tem tudo a ver comigo, é no escritório, vou trabalhar, vou fazer isso. E então eu estava sempre deixando meu cartãozinho de visita lá toda hora. Incomodava o pessoal toda hora, ela incomodava. E aí foi isso. Ele falou, olha, não tem uma vaga aqui na agência, mas a gente tem uma oportunidade de uma vaga que não existe. A gente vai testar isso
que era uma vaga de consultor educacional, ou seja, para ajudar o pessoal a renovar o visto na Austrália. Só que eu só poderia falar com pessoas que não eram clientes, que não estavam no database da empresa ainda. Ou seja, eu tinha que literalmente caçar a galera por aí. Então eu ia ganhar baseado só em comissão. Só como eu conheci um monte de gente, morava em Bondi Beach, lá em Sydney, e aí eu fui fazendo isso. Eu falei, bom, beleza, vou pegar essa oportunidade, porque já é um passo dentro da empresa. Eu vou fazendo isso. Então eu fui lá, voltei a trabalhar na construção, como auxiliar de eletricista, de carpinteiro, de pedreiro, o que fosse, eu estava trabalhando. O que me ajudou muito é porque o meu pai é eletricista, então desde pequeno eu ajudei ele a puxar fio, fazer instalações, então isso me ajudou muito, era um trabalho mais leve de certa forma, ganhava bem também. E gente, quando eu tô falando bem, eu comecei ganhando $16 a hora em 2014. 16 a hora era quanto eu ganhava na obra, tá? Fiz isso, então em janeiro de 2015, viramos o ano, voltei a trabalhar na obra e no meu tempo livre, eles me deram um tablet, me deram um celular e falou, vai, velho, agora vai caçar a galera. Então eu tinha meu cartão de visita, tava na balada, falando com o pessoal, fazendo cotação na minha cabeça. Ficava no trem indo para um trabalho para o outro, fazendo cotação, respondendo e-mail, e assim eu fui indo. Isso aconteceu até abril de 2015, que foi quando eu fui para Bali com os 12 meus melhores amigos. Nós fomos surfar lá, comemoramos meu aniversário. Eu estava no aeroporto de Bali e eu encontrei a general manager dessa empresa, que recém tinha assumido a posição, e ela falou, Raul, quando você voltar amanhã, a gente vai estar te ligando. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa. Enfim, me ofereceram uma proposta para trabalhar como front desk, quase como que uma recepção, só que não é uma recepção, é um front desk, era a pessoa que recebia todos os estudantes internacionais dessa agência em Sydney. Comecei a trabalhar, e nisso melhorando meu inglês, já parei de trabalhar na obra, comecei a trabalhar no escritório. Trabalhando no escritório, eu falei, beleza, tem que ter outras oportunidades para mim. Eu fiquei de olho. Então isso foi em julho, que foi no primeiro dia de trabalho, foi quando eu conheci a Marília, mas esse assunto eu vou deixar para outro dia, para a gente contar essa história aí, se vocês quiserem saber um dia, vocês me falam. Começamos isso, comecei a trabalhar, eu trabalhava no front desk, a Marília trabalhava no customer service, então nós já formávamos uma dupla muito boa, então a gente começou a crescer, começou a se conhecer, trabalhando. Em setembro eu fui promovido a trabalhar com a parte educacional, então de renovação dos vistos, que era o que eu já fazia fora do escritório. Então isso me ajudou muito, porque eu já estava pronto para fazer. Era péssimo mexer com o sistema, fazer um monte de coisa errada lá, mas deu tudo certo. E fiquei lá de setembro de 2015, 16, aí foi em dezembro de 2016 eu fui promovido. Então, nesse período todo eu trabalhei como consultor educacional, depois fui promovido a ser o gerente daquele departamento, que era o maior departamento da empresa, eu diria que no mundo. E eu me orgulho muito, porque nisso eu fui, e acredito que até hoje deve ter esses recordes aí, da pessoa que mais renovava vistos por mês, que mais renovou nos anos, e isso me ajudou muito a ganhar muito mais. Então, o bônus que a gente ganhava era muito bom. Então, eu fazia um salário muito maior. Eu fazia mais do que o dobro do que o meu salário em comissão. Então, eu ganhava, sei lá, 36 mil, eu fazia 89, 90 mil dólares no ano, ainda como estudante internacional, porque eu não estava trocando só a minha hora por um salário. Eu tinha uma comissão, eu trabalhava com vendas, então isso era importante, tá? Então, fiz isso. Em 2016... final de 2016 fui promovido, comecei a assumir a posição no começo de 2017. Nisso, já tinha renovado o visto de estudante uma vez. Nesse período, do começo de 2017, a Marília estava terminando o visto do estudante dela. E a gente conversou, eu falei, olha, a gente já estava morando junto. Eu falei, não, vamos juntar os nossos vistos. Eu continuo estudando, você para de estudar e vamos embora. Beleza, então fez isso. Então, acho que foi em abril ou maio de 2017, saiu o nosso visto juntos, que era o visto de facto, né? Então nós fizemos o de facto, já tínhamos comprovantes, tudo bonitinho, continuava trabalhando. O que aconteceu? Quando eu aceitei a promoção de novo para ser o gerente do departamento, eu conversei com a empresa e falamos, olha, como é que fica a opção de sponsor? Com isso, foi o seguinte, nós tínhamos acordo que até junho eu tinha metas a bater. Se eu batesse as metas até junho de 2017, a gente aplicava o nosso sponsor. Eu falei, beleza. Vamos lá, trabalhando, tinha um time excelente trabalhando comigo, estávamos batendo todas as metas, eu já tinha feito as projeções, eu falei, cara, é certo, eu vou conseguir. Já estava organizando para fazer o IELTS de novo, deixar tudo bonitinho. O que aconteceu? Abril de 2017, a imigração mudou as regras, como isso pode acontecer com qualquer pessoa,
mudou as regras dizendo, olha, essa posição que eu aplicaria o sponsor não dá mais residência. Você pode aplicar o sponsor, mas você não aplica mais a residência. A gente falou, caraca, cara, e agora? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? A gente falou, a gente tem que mudar essa situação, a gente tem que fazer alguma coisa. Nisso tudo, o meu pai estava vindo para a Austrália para ficar aqui 6 meses a 1 ano. Beleza, então presta atenção, gente. Isso era abril de 2017. Nós estávamos nos mudando para uma outra casa em Maroubra, agora, e daí foi em agosto de 2017. Mudamos em agosto de 2017 porque o meu pai viria, então nós mudamos para um apartamento que tivesse um segundo quarto que o meu pai ia ajudar. Ele ia vir para cá passar esse tempo. Meu pai veio, agosto, chegou em setembro, ele ia ficar 6 meses. Ele teve pedra nos rins. No voo, ele teve um problema. Ele chegou numa segunda-feira, no sábado ele estava fazendo cirurgia. Então, de novo, olha a importância da reserva de emergência. Aqui na Austrália, você tem que pagar o cirurgião, você tem que pagar tudo antes. Então, enquanto eu estava acionando o seguro, eu estava pagando com a outra mão o cartão de crédito, deu 4, 5, sei lá, 6 mil dólares, não lembro quanto é que deu. Pagamos todas as consultas da semana, paguei a cirurgia, pagando, beleza. E no seguro, tentando fazer o pedido, depois eles fizeram o pagamento. Mas olha isso, se não tivesse ali 5, 6 mil dólares, por exemplo, numa reserva de emergência, como é que eu ia deixar meu pai literalmente num hospital no meio da Austrália, né? Ele sem falar inglês, como é que eu ia fazer isso? Beleza. A gente fez, em setembro nós fizemos uma ligação com um agente de imigração, que foi com a Ana Caruzi, ela estava em Perth, nós estávamos em Sydney, nós começamos a traçar os projetos, o que a gente poderia fazer. E ela passou pra gente, talvez, sei lá, umas 8, 9 opções, e tinha tipo opções assim, a Marília ia fazer um mestrado de contabilidade em Darwin. Nós tínhamos uma opção que eu ficava na Austrália, a Marília ia para o Brasil, porque ela tinha, se ela ficasse mais 3 meses trabalhando no banco, ela conseguiria fechar a experiência dela e lá do Brasil, ela aplicar de fora. Cara, a gente tentou de tudo. A gente elencou todas essas listas, todas as opções que a gente tinha e falou, beleza, o que a gente vai fazer? É isso? Então tá, a gente começou, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. E aí sobrou, a gente decidiu, ok, o que a gente cortou, o que a gente decidiu? A gente falou, beleza, nós estamos no melhor momento, nós estávamos dando num apartamento que era de frente para a praia em Maroubra, eu ia surfar todos os dias de manhã, a Marília ia para o estúdio de yoga de manhã, estávamos no melhor momento, que a gente estava ganhando bem, vai ter que mudar. E a gente não hesitou. Então, para mim, esse foi um ponto de inflexão, um ponto de tipo, ok, a gente tem que tomar uma decisão. A Marília falou, bora, vamos tomar uma decisão, porque a gente poderia ficar naquilo ali, ia ficar enrolando a decisão, 1 ano, 2, depois fazer um mestrado, não sei o quê, ou partir e decidimos mudar para Adelaide. Então, essa nossa decisão para mudar para Adelaide ia ser no começo do ano seguinte, de 2018, e nós já íamos para lá para aplicar a residência. Beleza, então nós fizemos isso. Meu pai, que ia ficar 6 meses, ficou 12 dias, porque ele fez a cirurgia e teve que voltar para o Brasil nessa história. Em novembro de 2017, nós já tínhamos comprado, tá, com tudo pago, para ir para Tailândia comemorar o aniversário da Marília. Então a gente, nesse furacão todo, a gente ainda foi para Tailândia. De novo, com tudo pago, nós compramos tudo antecipado, nós tínhamos a nossa poupança de viagem. E nisso, estudantes internacionais. Beleza. Fomos para a Tailândia, voltamos, passamos o verão em Sydney ainda. Em janeiro nós fomos para Adelaide para conhecer, fomos lá, tinha alguns conhecidos não eram amigos ainda, eram conhecidos, o pessoal nos recebeu super bem, fomos lá, conhecemos a cidade, nos apaixonamos por Adelaide, partiu Adelaide, vamos embora. Dia 10 de fevereiro a gente saiu de Sydney de carro, nos mudamos para Adelaide, fomos para lá, 12 de fevereiro de 2018 nós chegamos em Adelaide. Dia 28 de fevereiro ou 1º de março de 2018, nós aplicamos um visto que na época era chamado de 187, tá? Então eu ainda estava com um visto de estudante válido, ainda estava estudando, indo para a escola, troquei a minha escola para Adelaide. 2018, 1º de março, então nós aplicamos o visto de residentes 187. O que era 187? Esse visto era um visto onde você ficava com a empresa. Ele era como se fosse um sponsor, que a empresa estava dando esse sponsor para você, porém ele lhe dava residência permanente direto, tá? Então isso foi março de 2018. Continuei trabalhando, continuei estudando, fui indo, fazendo tudo que tinha que fazer. Refiz o IELTS, Refiz o IELTS, aí eu fiz o IELTS em setembro de 2017. De novo, mesma coisa, tinha completado 3 anos de que eu fiz a primeira vez, fiz o IELTS, tirei uma puta de uma nota, desculpa o palavrão, tirei uma baita de uma nota no IELTS, fui lá, tirei, acho que foi 8,5, 8 e 6,5 no Writing. Writing foi a minha nota mais baixa.
mas não precisava tirar 6, foi embora, beleza. E foi assim, de um dia para o outro, tem que fazer o IELTS? Beleza, vou fazer o IELTS de novo, fiz. Feito isso, então desculpa, 2017 fiz o IELTS de novo em setembro, 2018 fizemos, trabalhando, estudando. Porque o meu visto de estudante, ele era válido ainda até agosto, final de agosto de 2018. Desculpa, até 30 de agosto de 2019. Desculpa, gente, tô fazendo ao vivo é para isso, né? Não tem corte aqui, não vai ter edição. Feito isso, quando virou o ano, 2019, adorando Adelaide, uma cidade sensacional, um grupo de amigos crescendo, estávamos morando na beira da praia de novo, em Henley Beach, um lugar sensacional, era literalmente doorstep, descia, estava no Henley Square, pesquisem para vocês verem, um lugar demais. Fizemos isso, e aí quando estava para completar um ano da nossa aplicação, que nós já tínhamos aplicado esse visto e estávamos esperando a resposta, nós recebemos uma negativa, não do visto, mas era a negativa da nomination, tá? Então, o que é a nomination? É o estado de South Australia está dizendo, pô, será que realmente precisa ter o Raul brasileiro que morava em Sydney, trabalhando para a mesma empresa, porque a empresa fez isso, a empresa me transferiu de Sydney para Adelaide. E aí eu saí de toda a parte educacional e fui montar o time de marketing da agência. Ia ser um time nacional de marketing agora, não mais de uma agência só, time nacional de marketing. Nós tínhamos o plano de trazer uma pessoa para ser editora, para ser uma pessoa para fazer vídeo, começar a crescer realmente o time. Nisso tudo, quando foi completar um ano, eu entrei em contato com a agência de imigração, que foi a Seven Migration, e depois vou fazer uma sessão somente para agradecer a Seven Migration, porque eles foram nothing but excellent. Exceptional. Os caras foram sensacionais no período inteiro. Então a gente está falando de 2018, toda essa confusão. Janeiro de 2018, falei com a Ana na época e ela falou, não, Raul, beleza, dá uma conversada com o Cláudio, e fala com ele, vê o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Claudião, como eu gosto de chamar ele, sempre ligo para ele e falo, Claudião, assim, ele falou, Raul, você está completando 12 meses, isso era na época, tá, gente? Trabalhando 12 meses, part-time, na sua área de marketing, que é a área que você tem experiência, etc. Você está estudando em South Australia. E ele falou, olha, como você tem essa nomination negada e existe um risco da sua aplicação, desse 187 que nós tínhamos aplicado anteriormente, ele falou, você pode aplicar o visto regional, o Skilled Independent Visa, que era regional, número 489, que nem existe mais, tá? Ele é um visto que já foi substituído. Você pode aplicar esse visto usando essas funções. Então, o que você precisa fazer? Você já tem os pontos, mas eu recomendaria você fazer o IELTS de novo. Eu falei, beleza, isso era uma terça-feira, entrei no site, tinha prova no sábado, pum, marquei a prova no sábado. Ele falou, só que você precisa tirar 7 em todas as bandas. Falei, beleza, vamos lá. Terça, sábado, fui lá fazer a prova, e foi a primeira vez que eu fiz a prova no computador. As outras foram todas escritas, e minha mão é uma porcaria para escrever. Tem até um rolo de 2014, mas não vou contar essa história hoje. Fui lá, fiz a prova, deu 2 semanas, veio o resultado, tirei lá a mesma nota que eu tinha tirado 2 anos antes. Então eu tirei 8,5, 8, 6,5. Eu falei, não dá. Não admito que eu não tirei 7 no writing. Eu escrevo muito melhor hoje, escrevi no computador, pedi a revisão da prova, que você pode pedir só daquela banda, né? Só do writing, eu pedi a revisão. Fui lá pedir revisão e o engraçado é que você, coisa de Austrália, né? Você paga $186 na época eu paguei para fazer a revisão. Se eles revisam e você aumenta a sua nota, eles devolvem o seu dinheiro. E eles mandam isso pelo correio, essa notificação. Só que o que acontece? Eu fiz isso numa sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, notificação no meu celular. Dinheiro, caiu dinheiro na minha conta, eu olhei $186. Eu falei, velho, fechou. Então significava o quê? Que eles tinham aumentado a minha nota, então de 6,5 só podia no mínimo ir para 7. Realmente foi 7, era o que eu precisava para aplicar o visto. Fiz o Skills Assessment pelo Vet Assess, que é fazer o reconhecimento da minha experiência, do que eu estudei, da minha faculdade, de um monte de coisa que eu tive que fazer. Fiz isso. Só que o Raul, sendo o Raul, ele falou, eu vou ser esperto, eu vou fazer o seguinte, o Vet Assess, ele pode demorar 3 meses até para dar o retorno para você. Só que se você paga, acho que $600 para fazer o processo, mas paga mais $400, tem um Express, ou seja, eles fazem o seu processo em 10 dias.
E aí eu fiz o quê? Na sexta-feira à noite eu apliquei para o VetaSAS, pedi o Express Version, ou seja, paguei a mais. Sábado de manhã eu estava indo para onde? Para Indonésia. Estava indo para Indonésia, a Marília estava indo de férias também, eu estava indo para ficar 12 dias num barco no meio de Mentawai, surfando, sem telefone, sem nada. Gente, isso era 2019. Fiz isso, fomos para lá, isso já era abril, maio. Fui para a Indonésia, domingo de noite entrei no barco. Só fui ter comunicação com o mundo na quinta-feira à tarde. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha e-mail, WhatsApp, não tinha nada, só satélite, né? Telefone de satélite. Paramos num lugar, fomos para um resort, peguei o Wi-Fi, liguei para Marília, estava na casa de uma amiga nossa. E eu, e gatinha, como é que tá? Não sei o que. Ela falou, já viu teu e-mail? Eu falei, ai, cara, o que aconteceu? Resumo. Esses caras do VetaSAS, eles ligaram para o escritório de onde eu trabalhava, no telefone físico, e perguntaram, eu quero falar com o Raul. Quando eles ligaram para lá, eles falaram, o Raul tá de férias. Aí eles falaram, então tá. Então pede para quando ele voltar de férias, ele avisar a gente que a gente retoma o processo dele. Ou seja, eu espertão, achei que ia passar um mês na Indonésia e que quando eu voltasse esse processo estava pronto. Não deu certo. Fui para a Indonésia, fomos lá, curtimos, ficamos 3, 4 semanas lá. Voltei, informei os caras. Eu não ia nem no banheiro, eu ia correndo no banheiro. Eu passava o dia inteiro sem sair da sala, porque se ligassem pra gente, ia ter isso aí. Aconteceu isso, beleza. E eles fazem um monte de perguntas, eles vão te interrogar se eles te ligam, né? Eles podem te ligar, podem ligar para suas referências, podem ligar para o seu chefe. E ligaram para minha chefe da época. E no dia que tinham ligado, o sistema internet tinha caído do escritório, então eu não conseguia nem acessar a documentação. Então imagina alguém te perguntando, tá, então quer dizer que o Raul começou aí, sei lá, no dia 15 de julho de 2015 a trabalhar com vocês? Cara, como é que a pessoa vai saber de cabeça? Tinha 50 funcionários na empresa. Enfim, foi uma confusão, foi um medo, deu tudo certo. Aprovaram o meu VetaSAS, aplicamos, tínhamos a possibilidade de aplicar o visto. Nisso, gente, a gente está falando que 30 de agosto terminava o meu visto. E as aplicações para o visto regional em South Australia, eles iam fechar no finalzinho de julho, uma coisa assim. Eles iam fechar, olha, ninguém mais, não aceitamos mais aplicações, é isso que nós vamos fazer. E eu lembro que a gente aplicou numa quinta ou numa sexta-feira, esperando um documento que acabou não vindo, a gente aplicou o visto, solicitou o Expression of Interest, melhor dizendo, que é solicitar para o estado que você está morando, dizendo, olha, eu tenho essas qualificações, esses aqui são meus skills, minhas habilidades, essa aqui é minha documentação, estou pedindo o visto para vocês, né? Para vocês me mandarem um convite para eu aplicar o visto. Fizemos isso na quinta ou sexta-feira, segunda-feira realmente encerrou, ficamos aguardando, não demorou acho que um mês, recebemos a notificação e aí aplicamos em setembro, um pouco antes do nosso visto de estudante acabar. Desculpa, gente, estou batendo as datas aqui, tá? Mas era assim, faltavam 2 semanas para o nosso visto de estudante acabar, então acho que deve ter sido isso em agosto, foi isso. Meio de agosto, nós aplicamos o visto 489, eu ainda estava com o visto de estudante e eu ainda tinha o 187 aplicado, então a gente removeu o 187, aplicou o 489 e depois de 2 semanas acabou o nosso visto de estudante, ficamos no Bridging Visa. Feito o Bridging Visa, isso foi agosto, em fevereiro, 12 de fevereiro, que foi o dia que a gente se mudou para Adelaide, saiu o nosso visto também. Então o nosso visto de 489, o Skill Visa, Regional Visa, saiu no dia 12 de fevereiro de 2020. Feito isso, beleza, tá tudo certo. Nesse período eu já tinha pedido as contas da agência, já tinha parado de trabalhar, já tinha começado o meu e-commerce, já tinha começado em outubro, novembro de 2019, uma loja de e-commerce, comecei a dar consultoria de negócios. Em fevereiro de 2020 eu comecei a investir na gringa. Março deu toda aquela confusão, essa problema mundial de saúde que nós tivemos aí no mundo inteiro. Fizemos isso em maio e aí com isso eu falei, beleza. Então eu falei, olha, fechou tudo, eu parei com o e-commerce, parei com a consultoria de negócios, porque ninguém mais tinha dinheiro, tava aquele medo, eu falei, eu precisava fazer o quê? Morar 2 anos em South Australia e trabalhar 1 ano full time. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer com isso, eu tenho que voltar e achar um emprego que seja full time e que eu consiga ter tranquilidade de trabalhar esse 1 ano e fazer esse tick the box no nosso visto. Beleza, aí eu fiz um processo seletivo, entrei, passei numa vaga do TAFE, no TAFE South Australia. Então eu fui lá trabalhar no time de Customer Service deles,
comecei no nível 3, que era um de coordenador. 2 semanas depois, abri uma vaga de team leader. Passei, apliquei, fui promovido a team leader, não sabia nem o que estava acontecendo. Fui lá, passei de nível 3 para nível 5, já comecei a ganhar quase que $100 mil, assim do nada. Beleza, pum, fomos lá, fizemos isso. E aí trabalhei 2020, aí 2021, completamos um ano. E aí ficamos naquela, o que a gente faz, o que a gente não faz. Quando eu completei um ano trabalhando no TAFE e 2 anos morando no lugar que a gente já estava morando, que era no caso Adelaide, a gente falou, beleza, a gente está livre. A gente poderia mudar para outra área regional, que no caso de Adelaide era uma área regional, e nós começamos a ver onde é que a gente quer morar. E aí nessa função a gente falou, beleza, a gente quer mudar para Gold Coast. Então em junho nós estávamos numa casa, muito legal a casa, quem me acompanha mais tempo no Instagram lembra da casa que tinha um jardim no fundo. Junho de 2021, nós decidimos o seguinte, olha, beleza, a gente quer se mudar, vai para uma outra área regional para cumprir com as regras do nosso visto, falamos com a agente de imigração, tudo certo, documentado, é isso, passaram a orientação, cuidado com isso, cuidado com aquilo, façam isso, não façam isso, tudo certo, totalmente alinhados e respaldados e sempre dizendo, gente, essa é a decisão de vocês. Existia ainda um risco de talvez o estado de South Australia dizer, olha, nós é que demos a nomination para vocês, vocês não estão mais morando aqui, eles poderiam cancelar? Em tese eles poderiam. Eles poderiam, vão fazer? Não sei, mas tudo isso nos foi explicado e nós tínhamos todas as informações necessárias da nossa pesquisa, mais a pesquisa com a agente de imigração para ter certeza da nossa decisão. Não adiantava se desse errado querer culpar, por exemplo, a Seven Migration, a sua agente de imigração. A decisão é sua, ninguém tá te forçando a fazer nada. Tá? Então isso é muito claro. Feito isso, nós fomos lá. Já tá um pouquinho d'água, gente, que essa parte é legal. Aí o que a gente fez? Eu tava trabalhando no TAFE e nisso eu tinha recebido um convite, e eu aceitei na época, de uma vaga permanente, ou seja, eu ia estabilizado. Eu ia ter essa vaga do TAFE pro resto da minha vida. Eu poderia ter essa vaga. Acabou. Eu era estabilizado, podia ficar lá com o meu saláriozinho, pezinho lá, tranquilo, vou trabalhar, ninguém me tira daqui, tudo certo. Tava bem, eu com certeza ia continuar crescendo se eu continuasse lá. Tinha muitas possibilidades de crescer. Depois disso, ainda fui promovido de novo. Passei num processo seletivo para ir pro time de marketing do TAFE. Imagina eu, imigrante internacional, formado em marketing, trabalhei em agência de intercâmbio e eu era o responsável pelo marketing para estudantes internacionais do TAFE. Cara, era tudo que eu poderia sonhar antes. Eu ia dizer, cara, era isso que eu queria. Só que nesse meio tempo, o Investir na Gringa também estava crescendo demais. Já estava com várias turmas do curso. Naquela época a gente estava na turma 7 ou 8 já do curso. Então já tínhamos aí quase 1.000 alunos. Então era muito legal. A gente estava fazendo com tudo isso. Beleza. Decisão. Junho de 2021 nós falamos o seguinte. A gente quer se mudar? A gente quer. O contrato da casa lá em Adelaide, ele ia até outubro de 2021. A gente falou, vamos mudar? A gente não sabia se a gente ia ter que se mudar, se não ia, se os caras iam vender a casa, a gente ia ficar sem aluguel. Sabe uma coisa? Vamos. Decidimos, ligamos os nossos amigos, eles começaram, o quê? Como assim? Vocês vão ir? Pá. Beleza? Porque nesse período todo, tinha gente que eu conhecia de Sydney ainda, que a gente já estava em Adelaide há quase 4 anos, e que a pessoa estava pensando ainda em se mudar para um outro estado, que vai melhorar para o meu visto, não sei o quê. Gente, bora, galera. Bora, não fica dormindo no ponto. Isso talvez seja uma das maiores mensagens que eu posso passar nesse vídeo, nesse desabafo que eu tô fazendo aqui para vocês. Gente, não percam tempo, tá? Consultem a agente de imigração, façam o que tem que fazer e não durmam no ponto. Fizemos isso. Então, enquanto a gente já estava com o visto aprovado, esperando para aplicar a residência, tinha gente que estava patinando ainda na mesma coisa de antes. Beleza. Fizemos isso. Em setembro de 2021, eu ia fazer o Ironman em Sunshine Coast. Era em Cairns. Nós mudamos a prova para Sunshine Coast porque ela foi totalmente embaralhada por causa da pandemia, etc. Fizemos isso. E aí a gente, em vez de eu fazer a prova, porque eu decidi, cara, eu vou parar, não vou mais fazer a prova, não tenho headspace, Investir na Gringa bombando, TAFE bombando, mudança para fazer, não tinha como treinar. Adelaide, frio pra caramba no inverno, 5 graus de manhã, eu falei, eu não vou conseguir pedalar, tava pedalando só na garagem, cancelei a prova do Ironman e nós já tínhamos as passagens para ir. Então o que a gente fez? A gente comprou bagagem extra, cada um foi com 40 quilos de bagagem extra e nós já começamos a fazer a mudança do que a gente podia levar, já levamos para Sunshine Coast, na casa dos amigos. Então levei prancha, levei tudo, imagina,
quase 100 quilos pensando, mais a bagagem de mão. Então a gente já começou a fazer a mudança em setembro sem ter casa, começamos a fazer inspections por aqui, fizemos inspections, fomos aprovados numa inspection que a gente fez com a casa que a gente mora até agora, fazer 1 ano e meio que a gente está aqui, casa linda, maravilhosa, à beira do lago, do canal, sensacional. Fizemos isso e falamos, é isso. Outubro, a gente mudou para cá, a Marília veio uma semana antes, eu estava finalizando com o Taif ainda, e nisso tudo aquela coisa da Austrália, borders fechado, né, entre os estados, ninguém podendo entrar na Austrália, não, as pessoas não podiam, a gente não pôde vir de carro, porque a gente não podia passar por New South Wales de carro, porque tinha uma região que tinha tido casos, né, de pessoas infectadas e que a gente não podia passar de carro, tivemos que mandar o carro com aquelas cegonhas, fomos de avião, cara, aquela confusão, nos mudamos para Gold Coast. Outubro de 2021, estávamos aqui na Gold Coast e estamos desde então. Chegou em fevereiro, 12 de fevereiro de 2022, nós tínhamos completado todo o tempo que nós precisávamos morar em Adelaide, nós tínhamos completado o tempo que eu precisava trabalhar na área regional e tínhamos completado 2 anos desde quando o nosso visto tinha sido aprovado, foi 12 de fevereiro. Então nesse dia a gente já está com toda a documentação pronta e dia 18 de fevereiro de 2022 a gente aplicou nosso visto, que é o número 887, tá? Foi um visto que foi bem baratinho ali que a gente fez, a porrada mesmo do visto veio quando a gente aplicou o 489. Beleza, a gente aplicou a nossa residência, só que a previsão desse visto ser aprovado era de 27 meses. Basicamente, o que aconteceu? Como a Austrália ficou fechada há muito tempo, a imigração determinou quais os vistos que eles iam dar prioridade. E a prioridade é trazer pessoas de fora, porque estavam precisando de gente para trabalhar. Então, esse nosso visto, eu já estava aqui, a Marília já estava aqui. Essas pessoas desse visto, os caras simplesmente definiram que iam deixar a gente esperando por quanto tempo fosse, e era isso. E ficou esse tempo, então, fevereiro, março, abril, tudo 2022. E a gente falou, cara, segue o jogo, já pegamos o Medicare também, é isso, vai esperar, vai demorar? Vai. E a gente começou a se preparar para quando saísse esse visto. Ia demorar, talvez, a previsão de mais 15, 16 meses ainda. O que aconteceu? Há umas 3 semanas, no meio ali de fevereiro, tem um grupo no Facebook, que era com a galera que aplicou esse visto, e do nada, um dia do nada, tinha um tipo, meu visto foi aprovado, meu visto foi aprovado, meu visto foi aprovado. Era uma quinta-feira, todo mundo 100 vistos aprovados naquele dia. Na sexta-feira, 150 vistos, e começou. E aí eu falei, gatinha, eu acho que agora a gente tem chance. O resumo que aconteceu, gente, nesse processo todo, há uns 10 dias eles começaram a fazer assim, ó. Tá lá na segunda-feira, junho de 2021, aprovando só vistos de junho de 2021. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu falei, tá chegando. Tanto que a gente já comprou a champanhe, já escreveu o PR no meio da champanhe, a Marina já comprou confete, a gente falou, cara, a gente vai estar pronto. É o que eu sempre digo, oportunidade não se perde, ela passa de dono. Então a gente não queria perder a oportunidade, eu prefiro estar pronto e não acontecer, do que acontecer e não estar pronto para fazer aquilo. A gente queria estar pronto para comemorar. E foi o que aconteceu. Então, nesse dia, no dia anterior, eles estavam aprovando os vistos de quem aplicou o visto em janeiro de 2022, e eu falei no outro dia, é isso. Eu lembro que a gente acordou, era 5 da manhã, a gente foi pra academia, tava um céu lindo, tava um céu literalmente dourado aqui em Gold Coast. Olhei pra Marília e falei, o céu tá dourado. E ela falou, é hoje. A gente foi pra academia, voltou, saí de casa, tava fora de casa, e quando eu recebi, eu vi a notificação, tava com o meu celular aberto, então tava com a minha IME account, né, que é a conta de imigração aberta, e eu ficava de brincadeira, assim, brincadeira, dando refresh, então eu ficava com o celular como se fosse assim, né, dando refresh nele, aí ele tava lá como recebido, né, aplicação recebida, de novo, recebido, de novo, recebido, de novo, finalizado, eu falei, oi? De novo, finalizado, e gente, olha aqui, cara, finalizado, cliquei, eu olhei aquela carta, tava lá, Immigrant Notification. Eu falei, cara, saiu o nosso visto. E aí, eu só peguei tava onde eu tava trabalhando num outro lugar, fora de casa. E aí eu falei, gente. E de manhã eu falei, gente, hoje vai sair meu visto de residente e eu vou acabar saindo mais cedo aqui, então vocês me desculpem se eu sair do nada, tá?
E aí de manhã a Marilena falou: Ah, não, não, vou ficar tranquila, não vou ficar muito ansiosa aqui, vou ficar de boas. E o escritório dela aqui do lado é em cima da garagem da casa, né? E ela manda um SMS dizendo: quem ia ficar tranquila, né? Toda vez que eu escuto um carro passando no condomínio ou uma garagem abrindo, eu acho que é tu chegando de surpresa pra dizer que o visto foi aprovado. E aí eu fiquei quieto, saí dirigindo uns 10, 15 minutos, cheguei em casa, estacionei na porta da garagem do vizinho, não abri nada, tirei um screenshot e mandei um SMS para Marília. Então eu tava de fora da casa, mandei o SMS, eu tava olhando para ela pela janela assim, e aí ela recebeu o SMS, ela falou: "Mas o que que é isso?" E não sei o quê. E aí eu assobiei, olhando para a janela assim, eu assobiei, é, e a Marília só olhou assim, ela só me olhou, viu, e eu só assim, saiu. Só vi a Marília desabando, chorando, entramos em casa e, cara, e aí depois é só alegria. Então, assim, daqui 10 dias, como eu falei, eu completo 9 anos aqui na Austrália. Foram muitos erros, diria que menos erros, muito mais acertos, muito mais confiança, muito mais coragem de mudar, que é o grande problema. Mas uma coisa que a gente não sabia é que, por exemplo, se eu tivesse trabalhado mais 33 dias no Brasil, eu poderia ter aplicado a residência direto do Brasil. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa informação. Eu não procurei essa informação. A Marília é a mesma coisa. Ela, se ela tivesse trabalhado 3 meses a mais no Brasil, ela poderia ter aplicado. O plano dela não era vir morar na Austrália, era fazer um intercâmbio, 6 meses, depois rodar a Europa, visitar, fazer mochilão. Só que as coisas acontecem. Então, essa é a primeira coisa. E nisso, gente, até digo para vocês, se vocês quiserem saber, eu quase deixei aí praticamente R$ 1 milhão na mesa por causa desses 33 dias. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo contando sobre isso, escreve aí 1 milhão, escreve milhão, escreve alguma coisa relacionada a isso que eu vou saber. Porque eu vou saber também se você viu o vídeo até o final. Então, R$ 1 milhão não é pouco, a gente sabe disso. Então, que eu poderia ter deixado na mesa. E você pode estar deixando esse dinheiro na mesa. Você pode estar deixando esse dinheiro na mesa. Então, pesquise informações, estudem inglês, estejam preparados, tenham coragem para mudar. De nenhum momento ficou, a gente vai, não vai. Cara, vai ser difícil? Vai. Tem que se mudar? Tem que se mudar. Então nós moramos em Sydney, nós fomos para Adelaide, deixamos amigos de Sydney, fomos para Adelaide, temos um grupo sensacional de amigos também. Mas é o que a gente queria? A gente queria liberdade. E não faz 1, 2 meses a gente teve uma conversa. No final do dia a gente geralmente vai caminhar aqui perto de casa. E numa das conversas a gente falou, cara, é muito complicado, porque várias pessoas que chegaram depois da gente, que eu recebi na agência, ou que nós recebemos em Adelaide ainda, que eu estava aqui há 4, 5 anos na Austrália, essas pessoas pegando a residência permanente antes da gente, essas pessoas já sendo cidadãs, comprando casas, que chegaram muito tempo depois da gente. A culpa é delas? Claro que não. Mérito delas. E mérito nosso que a gente decidiu que ao invés de ficar com a opção lá do 187 lá atrás, naquele visto que era ficar com a empresa, eu poderia não ter recebido aumento de salário, eu não teria começado a investir na gringa com certeza, não teria ido trabalhar no TAFE, não teria começado a loja de e-commerce, não teria começado a empresa de consultoria, não teria conhecido tudo que a gente conheceu. A gente trocou liberdade por tempo. Então, o visto possivelmente teria saído mais rápido ou não, a gente não sabe, poderia ter sido negado mais rápido se a gente tivesse esperado, mas ficado acomodado esperando, vou esperar sair. Mas, por mérito total da agência de imigração, que nos disse, tem uma outra opção, nós estávamos prontos, nós mudamos, nós agimos, tomamos atitudes e mudamos o rumo da nossa vida, a gente sabia que em vez de pegar a residência direto, a gente ia ter que dar alguns steps para trás, voltar para um visto regional, ficar 2, 3 anos morando até ser aprovado, etc, etc. Depois aplicar um outro visto que poderia demorar então 27 meses. Acabou demorando 12 meses e meio. Olha que loucura. Olha que loucura. Então a gente teve que mudar isso e é isso que eu quero passar esse recado para vocês. Entendo. Esse vídeo aqui eu estou contando uma história de 9 anos em talvez 30, 40 minutos. Eu não faço nem ideia de quanto tempo deu isso aqui. Mas é para você entender vários erros e acertos. Com certeza esqueci detalhes, não entrei em algumas outras histórias que são cabulosíssimas aí nessa história,
mas que são importantes. Eu quis passar para vocês a minha jornada, como que as coisas aconteceram e como que, tendo a flexibilidade e essa liberdade, eu simplesmente dobrei o meu salário, saindo de um lugar para o outro, abrindo abri uma empresa que hoje é investindo na gringa, que é o maior canal de finanças e investimentos da Austrália. A gente fala de negócios. Já ajudei centenas, mais de milhares de pessoas, são milhares de pessoas que me acompanham todos os dias e eu tenho muito orgulho disso. E tudo isso não teria acontecido se eu tivesse continuado naquele mesmo caminhozinho, sem ter coragem de mudar, aceitar o que poderia vir de certo ou de errado, mas ter a autorresponsabilidade do nosso destino, do nosso futuro. Então, quis trazer para vocês isso uncut, né? Sem nada, sem edições, raw vídeo, com emoção, com tudo isso, para vocês entenderem o quão importante foi essa jornada. Se me perguntarem hoje, valeu a pena? Não tenho dúvida. Valeu muito a pena. E digo para todo mundo, vale a pena. Venha com um plano, venha se organizando, faça o que você tem que fazer e faça o que tem que ser feito. Essa é a mensagem. Isso, se você mudar essa mentalidade, você vai se dar bem em qualquer área da sua vida. Seja no trabalho que você está travado, não gosto do meu chefe, muda de trabalho, comece a sua empresa, aprende inglês, comece a investir, cuide das suas finanças, cuide do seu relacionamento. Tudo isso, gente. Tudo isso. Então esse é o meu recado para vocês. Façam o que tem que fazer, valeu a pena. Se alguém me dissesse que ia ser tão difícil lá atrás, talvez eu não acreditasse. Talvez eu não acreditasse. Mas eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E eu posso dizer que é quase que azar, porque eu estava fazendo tudo certo dentro daquilo que eu sabia, do que eu podia. Né? Se eu tivesse tido buscado informação mais cedo, teria acelerado. Muito mais. E aí que entra a história de R$1 milhão. Mas é uma loucura, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo sirva de alguma orientação, de uma luz, de alguma reflexão para vocês, de pelo menos entender um cara que fez o que tinha que fazer e teve liberdade. E é isso, não adiantava. Hoje a gente tem a nossa liberdade financeira, a gente tem a nossa liberdade geográfica, nós temos a liberdade de visto, nós podemos simplesmente tomar as decisões sem qualquer pulguinha atrás da orelha. Não que de alguma forma a gente tenha ficado trancando, decidimos, não vamos viver a nossa vida. A gente fez, trabalhou, começou negócio, começou empresas, fez o que tinha que fazer, mas com muita coragem. Tá bom, gente? Cansei, é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, enche aqui nos comentários do vídeo. Deixa suas dúvidas, vou tentar responder o máximo ou nos comentários, ou eu faço um outro vídeo para vocês e sempre linkando a parte financeira, porque é isso. Você ter a liberdade de você fazer o que você quiser, melhor coisa. Isso, literalmente, não tem preço. Tá bom, gente? Obrigado para quem ficou até aqui, agradeço demais. Curta esse vídeo, se vocês gostaram, manda esse vídeo para alguém que está na dúvida, que alguém que está chegando, ou alguém que está nessa dúvida, muda de estado, faça alguma coisa. Eu acho que pode ser importante para vocês aprenderem um pouco mais, de novo, aprender com meus erros e acertar com meus acertos. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Finaliza aqui.